A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler com os irmãos aqui no livro da carta de Paulo à igreja de Roma, no seu capítulo 2, o versículo, no seu capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, nesses dois versículos se extrai muita coisa, pois é de uma profundidade imensurável. Mas vamos nos deter em duas partes. A primeira dela é quando Paulo fala que é no capítulo 1. Rogo-vos que, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está nos chamando a atenção para um estado de lucidez das pessoas que dizem servir a Cristo. Primeiro, ele faz alusão ao sistema sacerdotal, ao sistema da lei no passado. Que no passado alguém pecava. Então ele ia no seu rebanho, procurava o melhor cordeiro, dependendo da capacidade econômica dele, podia ser até uma pomba ou um boi, mas desde que fosse o melhor, sem mancha, sem defeito algum. Então ele pegava aquele sacrifício, ia até o sacerdote, que lá preparava o altar e sacrificava aquele animal. E ainda tinha o sacrificador, que era aquela pessoa que ficava com o instrumento de ferro, colocando as partes do animais que poderia ficar para fora, para que não ficasse nada, não queimasse, e queimasse tudo. E se a fumaça subisse reta, Deus o recebera. Se a fumaça espalhasse, Deus não o recebera. Então você tinha um pecador, você tinha um cordeiro ou um sacrifício, dependendo do sacrifício, e você tinha um sacerdote e um sacrificador, que é a pessoa que fazia esse processo mais duro. E Paulo nos chama a atenção que nesse momento nós somos os três. Você é o pecador, você é o cordeiro, o próprio cordeiro. Você é o próprio cordeiro. Você é o próprio sacerdote. Então, e Paulo diz que é o vosso culto racional. Então, quando você chega na igreja, é o que Paulo está dizendo aqui, você vai se auto-sacrificar. Você vai se doar como pecador, como cordeiro e como sacerdote. Agora toda essa responsabilidade é você mesmo, está em você. Você é o próprio pecador arrependido. Você é o cordeiro e o sacerdote. Porque o seu sacrifício é você. Paulo está falando de um sacrifício vivo, santo, que é santo, separado. Você não pode estar misturado com esse mundo. Você é um sacrifício vivo e santo. Você não pode estar, nem sempre você pode estar onde todas as pessoas podem estar, porque você foi separado. Você é santo. A palavra santo quer dizer separado. Aí vem
a culminância do versículo primeiro, dizendo que é o vosso culto racional. Um culto racional é um culto que eu estou gozando de plenas faculdades mentais. É um culto que eu estou sabendo a cada instante, a cada segundo, o que eu estou fazendo, o que eu vim fazer. Um culto racional nada mais erra do que um culto inteligente. Que você se esquece de tudo. Mas você lembra que você é o sacrifício. Você lembra que você é o sacerdote, o pecador arrependido. Você lembra que agora não há mais barreira entre você e Deus e que você agora está para agradá-lo, para se sacrificar, para entregar-se a Ele como esse culto inteligente. Não é culto do cai-cai, não é culto do assoprar no microfone, não é culto da chave do carro, não. É um culto de entrega de corpo e alma e espírito. Um culto de gratidão por tudo que Deus fizera por você. Então, isso é um culto racional. Se um culto, uma pessoa está caída no chão e diz que isso é um culto racional, não é. Não é um culto racional. Uma pessoa sapateando dentro da igreja e diz que isso é um culto racional, não é. O culto racional é um culto inteligente, em que você sabe o que você está fazendo. Você tem noção de que Deus é santo e santo e santo. Que você tem noção que as coisas de Deus são com ordem e decência. Deus não aceita meninice? Não. Deus é santo e as coisas dele têm santo e o exemplo a seguir é o dele. Se você já viu Jesus sapateando alguma vez, se você já viu Jesus pulando, se você já viu Jesus caindo dizendo que era poder, então segue-o. Mas se você nunca viu, siga os passos de Jesus. E o segundo versículo, o versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo fala da renovação do vosso entendimento. Só se renova aquilo que se torna velho, costumeiro. Só se renova aquilo que se tornou-se automático, sem razão, sem sentido. Acostumou-se com aquilo. E que todo mundo começa na vida espiritual, começa muito bem. Mas depois vai se acostumando com a sua própria sabedoria. Vai se acostumando com a sua própria metodologia, com o que chamamos nos cultos de liturgia. O que é a liturgia? É um processo mecânico. A liturgia nada mais é do que um processo mecânico que você chega na igreja, você já sabe, se ninguém mandar, que você vai orar 1 minuto, no passado era no mínimo meia hora, 1 hora, e vai se levantar, vai cantar 2 hinos, vai ler a palavra oficial, dá algumas oportunidades no final da palavra para algum. Isso é o processo litúrgico. Mas certamente esse processo já não está mais agradando a Deus, porque as coisas de Deus elas precisam de renovação. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, e nós estamos nos conformando com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então vamos lá atrás, como era que eu agia no princípio da minha fé, como era que eu falava no princípio da minha fé, como era que eu me vestia no princípio da minha fé, como era que eu falava com as pessoas, que evangelizava, como é que eu falava de Jesus. Eu posso amadurecer, mas não perder a essência. Nós amadurecemos no decorrer da vida, mas a essência do cristianismo ela não pode se afastar de nós. A essência do cristianismo é baseada no amor, na fraternidade, na paz, na tranquilidade, na partilha, né? Isso é a essência do amor de Cristo. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva. Paulo diz para que quando eu não vos conformais, mas transformais pela renovação. Precisamos estar mudando, analisando o nosso procedimento, o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. Porque o que nós vimos às vezes é de cortar coração. Pessoa nas últimas horas, a 1 metro de cruzar a fila do arrebatamento, apostatando da fé. Que hora difícil você escolheu, meu irmão, minha irmã, para se afastar de Jesus. Que hora difícil, minha irmã, você escolheu para dizer que se cansou de Jesus.
já na última hora, já cruzando a fila. Jesus segurando a fita, dizendo, cruza a linha de chegada, e você se cansou antes disso. Você apostator da fé, já cruzando a linha de chegada, Jesus está voltando. Não brinque, reconcilia com o Senhor Jesus enquanto é tempo, pois as portas da graça irão fechar a qualquer momento. E ele disse que eu sou próximo, quando eu fazer tudo isso, ele disse, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só quando eu mudar o meu entendimento. Enquanto eu não renovar o meu entendimento, eu não vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso fazer isso. Então, você está a um passo de cruzar a linha de chegada. Cuidado. O cansaço físico, o cansaço espiritual pode estar te afastando de Deus. Você pode estar começando a se acostumar com o pecado que este mundo secular coloca na sua frente. Os aplausos, os elogios, que na maioria das vezes eles não têm nada de elogios. É uma forma sutil de te derrubar. É uma forma sutil de tirar dos trilhos que você precisa caminhar. Jesus está voltando. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Disse o apóstolo Paulo. Pense nisso.